A gente vai falar agora Terra da Liberdade. Vocês gostam de falar dos Estados Unidos, chat? Porque uma história engraçada, eu vou contar pra vocês de como eu conheci Ian Neves. Gay? Não ele pessoalmente, mas como eu conheci o conteúdo dele. Teve um corte dele num podcast que alguém comentou do tipo, mas nos Estados Unidos, lá você pode ter PlayStation e não sei das quantas. E aí, nosso camarada Ian, nossa, eu sorrio quando eu lembro desse dia. Porque foi algo do tipo assim, a gente vai falar dos Estados Unidos, então vamos falar dos Estados Unidos. E o camarada virou uma metralhadora de dados históricos sobre os Estados Unidos. Sobre como os Estados Unidos não passaram um ano, há mais de século, ou há quase um século, sem estar invadindo, praticando colonialismo em países da periferia, em países do sul global. Meu amigo, você não sabe a porta que você abriu. Vamos falar dos Estados Unidos. Porque se a Convenção de Genebra fosse aplicada, todos os presidentes dos Estados Unidos estariam presos, tá? Vamos falar dos Estados Unidos e vamos falar do que deu certo, Petri? Vamos falar do que deu certo, né? Vamos falar de 45, da bomba de Hiroshima. Deu certo pros japoneses, né? Jogar 2 bombas atômicas dos japoneses deu certo. Aí a gente fala do Eisenhower, né? Guerra da Coreia. Lembra que eu falei de 3 a 4 milhões de mortos? Lembra? Num país de 8 milhões. Destruindo barragem, destruindo hospital, destruindo escola, destruindo tudo, etc. Aí a gente fala da década de 60. Bela década de 60. Invasão do Vietnã. Cara, no Vietnã eles jogaram tanto agente laranja no território que até hoje tem gente nascendo com deficiência por conta disso. E aí em 64 teve o golpe no Brasil, gestado pelos Estados Unidos. Operação Brother Sun. Dá uma pesquisada. Depois, com o governo Lyndon Johnson, o bombardeio do Laos. 3 bombas por pessoa no Laos. 3 bombas por pessoa no território. Tem tanta peça de bomba no Laos que eles têm uma economia de peças de bomba. Eles constroem vilas com partes de bombas no Laos, tá? De tanta bomba que caiu lá. Aí a gente fala da década de 70. Na década de 70 a gente teve o quê? Deixa eu pensar. A gente teve... Woodstock. A gente teve golpe... A gente teve 2 golpes importantes. A gente teve o golpe do 11 de setembro, inclusive foi agora, né? O 11 de setembro que o presidente socialista democraticamente eleito Salvador Allende foi assassinado... E se colocou a primeira experiência neoliberal do planeta, usando o Chile como cobaia desse novo modo de acumulação capitalista que era o neoliberalismo. Também tivemos o golpe na Argentina, uma das ditaduras mais brutais, sempre financiado pelos Estados Unidos. A gente entra na década de 80, os Estados Unidos se voltam novamente para o centro da América e fazem golpes na Guatemala e tal, em El Salvador, etc. Muito bonito lá. Na década de 90, a gente tem a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo é importante. A Guerra do Golfo matou gente pra caramba também. A gente tem todas as guerras da Iugoslávia. Quais todas? Todas têm ingerência dos Estados Unidos. A gente entra no século XXI e temos a Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque é esse massacre que foi feito com a invasão de um país que não tinha feito absolutamente nada, porque essa coisa de guerras de armas químicas era uma mentira do cacete que nunca foi provada. Só que isso tudo bem, a gente não fala sobre, a gente fala sobre a Guerra do Afeganistão, que agora durou 2 décadas e acabou deixando um legado de destruição, e do Talibã no território. A gente fala do Obama. O Obama é bonito, né? O Obama é um cara muito simpático. O Obama também começou a Guerra da Síria. A Guerra da Síria é um dos maiores genocídios contemporâneos. E o Obama também legou ao Trump a Guerra do Iêmen. A gente está observando a Guerra do Iêmen até agora, porque a Arábia Saudita, com o financiamento dos Estados Unidos e do Reino Unido, a véia foi de base, comemore, agora estão financiando também essa guerra do Iêmen, que deixou 80% da população em insegurança alimentar, tá? Então eu espero que você tenha achado que os Estados Unidos funciona muito bem, porque ele só funciona porque ele é um país genocida. A gente vai falar de algo que aconteceu nos Estados Unidos. Vocês devem estar acompanhando, né? Trump está deportando imigrantes em situação de ilegalidade, ou as pessoas que estão em situação de ilegalidade estão com medo de serem deportadas. Mas vamos de Estados Unidos, então. Professor do Texas denuncia alunos em postagem de agência de imigração nos Estados Unidos. Muitos nem falam inglês. O homem, que não foi identificado publicamente, está sendo investigado e foi retirado do cargo de professor substituto. Ele escreveu no Twitter que agentes da ICE deveriam ir à escola do Northside em Fort Worth. O que a gente tem para dizer dessa notícia, chat? A primeira coisa que me chamou a atenção é ele falar que os alunos não falam inglês. Por que isso me chamou a atenção? Porque os Estados Unidos não têm uma língua oficial. A maioria da população fala inglês, mas o inglês não é a língua oficial do país. Então, não falar inglês é simplesmente um grande foda-se. Diferente do Brasil, que tem como línguas oficiais o português e Libras, os Estados Unidos não tem uma língua oficial. Não deveria ser obrigado, nas escolas públicas, a língua a ser tratada como língua de instrução,
que é a língua na qual a gente dá aula, ser o inglês. Se o Estado tem uma comunidade de falantes de espanhol, por exemplo, o Estado deveria ofertar educação básica em espanhol, não o contrário, porque não existe uma língua oficial. Vocês estão entendendo a inversão aí? Vocês pegaram o esquema? Ok. Então, temos aí um problema. Um professor que sequer conhece a lei de seu país. A gente tem aqui o post da Agência de Imigração dos Estados Unidos, falando que eles têm 538 pessoas presas e 373 detidas. E aí o comentário do Sportsfan 3434, que aparentemente é um professor do Texas, né? E aí a matéria vai falar sobre como tem muitos alunos que sequer falam inglês e estão na 10ª ou 11ª série. De novo, essa matéria está extremamente mal traduzida. G1, vocês estão sem tradutor? Me contrata. Isso daqui é ensino médio. Terceiro ano do ensino médio. Eles têm que se comunicar comigo pelo tradutor do iPhone. Tu é um professor, tá numa comunidade onde a maioria dos alunos não são falantes de inglês. Vai aprender espanhol? Ótimo, Selvagem comentou aqui, sendo que roubaram o Texas do México. Nossa, eu tava lendo em inglês e agora meu cérebro tá imperialista. O Texas fazia parte do México e foi anexado aos Estados Unidos. Quando a gente fala de Estados Unidos, a gente não fala de invasão e colonização, a gente fala de anexação. Texas é um território mexicano que foi invadido e usurpado do México. E o cara tá putinho porque os alunos falam espanhol. Mas aí o que tá acontecendo, gente? Esse sem noção foi lá falar bosta no Twitter, que é o que as pessoas fazem no Twitter, né? Falar coisas que a gente tava melhor sem ler. Os alunos começaram a ficar com medo e pararam de ir pra escola. Olha que professor genial. O que ele fez? Ele afastou os alunos da escola. No comunicado, de acordo com a CBS News do Texas, 93% dos alunos do distrito se identificam como hispânicos ou latinos. O que eu queria falar disso não era da matéria. Eu queria falar da falta de consciência de classe desse professor. Porque o que é um professor? O professor é um trabalhador precarizado. Seja aqui, seja nos Estados Unidos. Maior parte do mundo, o professor é um trabalhador precarizado. E existe todo um discurso de idealização da função docente. O herói sem capas, a pessoa que vai levar a educação e transformar o mundo. Se vocês acompanham o meu conteúdo, vocês sabem que isso é balela. Educação é uma ferramenta de manutenção do status quo. O professor é um profissional mal pago, quase nunca tem condições ideais de execução do seu trabalho, principalmente na rede pública, que é o caso desse parça aí. Mas a despeito disso, é uma classe que tem muito pouca consciência. Postei um vídeo no Instagram recentemente falando desse histórico aqui no Brasil, de como a educação institucional ela foi construída para que o professor sequer tivesse noção de si enquanto sujeito social, enquanto trabalhador. Até pela natureza do trabalho educacional, que tem muito a ver com cuidado e com proteção da infância. Tem gente que nem reconhece o trabalho docente como trabalho. E aí a gente tem uma situação na qual muitas dessas pessoas que se formam professores não se entendem enquanto trabalhadores. Elas se compram essa ideologia do Estado, reproduzem esse tipo de coisa. Então, o que esse cara que estudou para se tornar um educador está fazendo? Ele está impedindo o acesso de alunos à educação, reproduzindo um discurso que vai totalmente contra a ideia do transmitir conhecimentos, fomentando um governo que dá péssimas condições de trabalho para ele. E a gente vê isso acontecendo aqui no Brasil também. Mas os Estados Unidos vivem uma situação na qual a ideologia neoliberal ela é tão incutida no pensamento da população, e isso acontece desde tão pequenas as pessoas. É muito mais difícil que a pessoa pense criticamente do que aqui no Brasil. Inclusive, quando eu fiz foi um corte de uma fala de uma mesa que eu participei e eu postei no Instagram, muita gente falou assim, mas eu sou professora e eu tenho consciência. Sim, quando a gente fala de professores no plural, a gente não tá falando de indivíduos, a gente tá falando da categoria. Professor enquanto classe, enquanto categoria profissional. Muitos professores não se entendem enquanto trabalhadores, enquanto uma classe laboral. E é disso que a gente fala. A gente tá vendo quais vão ser as consequências, né, dessa política do Trump. Isso não é novidade. É muito engraçado que, por ser mais velha, eu lembro de certas coisas que são de governos anteriores
e que pessoas mais novas com quem eu converso não necessariamente lembram. Gonzaga falou, sim, tanto que se você ver as cidades do sudoeste dos Estados Unidos, tudo tem nome em espanhol. Los Angeles, São Francisco e etc. O México perdeu 55% do território para os Estados Unidos no século XIX. Bonza, muito obrigada pela aula. Chat falando das escolas dos Estados Unidos, a gente podia fazer uma live só para falar de escolas dos Estados Unidos. É um contexto muito diferente do Brasil. É muito bizarro, porque a escola lá, ela tem um caráter bem diferente do brasileiro. O contexto no qual a educação lá foi construída, ele tem algumas semelhanças, mas a forma como a educação, especialmente a educação pública, se desenvolveu é diferente. Eu vou anotar pra gente falar disso, tá? Mas vai levar um tempo, porque eu vou precisar estudar. Mas confiem, não desistam de mim. Mais velha, sim, gente. Eu vou fazer 36 anos mês que vem. O que eu ia falar aqui? Como a gente não tá vivendo o primeiro governo do Trump, a gente já tem algumas informações de como o Trump gosta de tratar imigrante. Porque no primeiro governo dele, ele também teve uma política de extradição de pessoas imigrantes muito forte. E uma coisa bizarra que aconteceu durante o governo do Trump, governo 1.0 do Trump, na época, muitos imigrantes, eles foram extraditados seus países de origem. Essas pessoas, elas estavam nos Estados Unidos há muito tempo e elas tinham filhos que nasceram nos Estados Unidos. Então, a extradição dessas crianças não ia se dar da mesma forma que a dos pais, porque eles eram pessoas nascidas nos Estados Unidos. E aí eu vou puxar um parênteses. Quando a gente pensa em nacionalidade, a gente tem políticas diferentes para diferentes países. Nos Estados Unidos, você nascer lá não implica em ser cidadão estadunidense. Eles têm uma série de leis que ditam quem é e quem não é cidadão estadunidense. Porém, crianças que nascem nos Estados Unidos, filhos de imigrantes, e vivem nos Estados Unidos, estudam nos Estados Unidos, eles ficam num limbo legal. É quase como se não houvesse uma nacionalidade. Eu vou mostrar uma matéria para vocês, falando de como Trump tratou crianças que eram filhas de imigrantes nascidas nos Estados Unidos no primeiro governo deles. A gente vai ler juntos e a gente vai se indignar juntos. Crianças enfrentam frio, piolhos e sujeira em campos de detenção de imigrantes nos Estados Unidos. O que aconteceu? No primeiro governo do Trump rolou esse escândalo que essas crianças, elas eram levadas para julgamento sozinhas, sem direito a advogados. Os pais delas eram extraditados, elas eram levadas para campos de detenção, elas eram julgadas. Crianças, tá? A gente tem a foto aqui de Ariane, de 10 anos, que passou 22 dias em um centro de detenção no ano de 2021 para ver o que ia ser da vida dela, porque ela era filha de imigrantes. Vocês lembram quem que colocava pessoas de determinadas etnias em campos de indesejados, né? A gente vai ler essa matéria juntos. Os Estados Unidos possuem um vasto sistema de campos de detenção, ou centros de detenção, desculpa, espalhados por todo o país, que abrigam mais de 20 mil crianças imigrantes. Respira, chat. 20 mil crianças detidas em um campo de detenção. Em uma investigação especial, a BBC descobriu denúncias de baixas temperaturas, doenças, negligências, piolhos e sujeiras, por meio de uma série de entrevistas com crianças e funcionários. A BBC fala como se... Nossa, eles descobriram algo muito incrível. Isso é de conhecimento público, tá? Isso não é algo exatamente escondido. É assim que eles tratam criança imigrante. Na época da pandemia, 22 mil crianças estavam detidas. Eles estão falando aqui de como as crianças partem numa jornada de imigração ilegal do México para os Estados Unidos, na esperança de se reunir com os pais que já estão em territórios estadunidenses. O Biden, na época, ele liberou que crianças entrassem nos Estados Unidos para se reunir com os pais imigrantes. Muitas dessas crianças, elas perdem as vidas nessa trajetória, porque elas não necessariamente são feitas de forma legal. Quando são pegos, eles vão presos e eles sofrem, eu não posso falar, mas vocês entendem o nome de quando colocam crianças em uma caixa de gelo, num lugar gelado, pra interrogar elas, né? Começa com Tor e termina com Tura. Isso daqui são os lugares onde crianças e adolescentes são levados, tá? Tanto crianças que chegam no país, quanto crianças que são pegas, enquanto imigrantes ilegais. E aí, essas crianças, elas são levadas para julgamento. E aí, um júri popular de estadunidenses descendentes de europeus, pessoas brancas, muitas Karens, vão dizer se essas crianças têm o direito de se reunir aos seus pais.
tem a situação das crianças que estão chegando no país e tem a situação das crianças que nasceram lá, os pais são extraditados e essas crianças não têm uma cidadania de lugar nenhum, porque elas não são cidadãs estadunidenses, porque onde já se viu filho de imigrante ser estadunidense, elas são levadas a julgamento pra... a gente dá cidadania pra essa criança? A gente faz o que com ela? A gente extradita ela pra algum país? E se outro país não quiser ela, o que a gente faz com essa criança? E às vezes elas só são presas. E aí elas ficam presas, porque eles não têm o que fazer com elas. Campo de detenção é eufemismo para campo de... Sim. Ele revogou recentemente uma lei que dava a essas crianças o direito de entrar no país e viver com seus pais. Então a gente já tem uma ideia aí de como Trump, nesse governo 2.0 dele, que ele já sinalizou que talvez não seja o último, porque lá nos Estados Unidos nenhum presidente pode se candidatar mais de 2 vezes. Como que ele trata crianças? Crianças latinas, crianças filhas de imigrantes e crianças imigrantes. E ele foi eleito com essa agenda, tá? Ele foi eleito com uma agenda anti-imigrante. Então, rolou uma propaganda com P maiúsculo muito forte de que os imigrantes estariam roubando os empregos dos estadunidenses e que as pessoas estariam empobrecendo porque os imigrantes estão roubando os empregos, o que não é verdade, tá? Imigrante só consegue emprego que nativo não quer. Então, o imigrante está lá para fazer trabalho precário, ganha muito mal e que pessoas brancas nativas não querem trabalhar. Ele foi eleito com essa agenda e eu vou soltar um Reels hoje falando do porquê que ele tá com essa agenda, porquê que ele precisa dessas mentiras de que os imigrantes estão roubando emprego dos estadunidenses, porquê que ele precisa fazer isso. Dando spoiler, ele faz isso porque o sonho americano não cola mais. O avanço do neoliberalismo fez com que a vida das pessoas trabalhadoras não consiga mais garantir que eles tenham qualidade de vida. A gente tem nos Estados Unidos pessoas trabalhando 60, 80 horas por semana. É o dobro do que eu trabalho e eu já trabalho pra caralho. Isso sendo o que eles precisam pra viver, pra sobreviver. Então a pessoa trabalha, sei lá, 12, 15 horas por dia pra pagar a conta e não morrer de fome. O sonho americano não existe mais. E aí, ao invés de falar que isso não acontece, ou que isso acontece porque o avanço do neoliberalismo fez com que o lucro das empresas usurpasse o poder de compra dos trabalhadores, eles colocam a culpa nos imigrantes. Eles estão criando um inimigo, igual a notícia do Nicolas Ferreira lá. Eles estão roubando o seu emprego. No caso, o eles que eles falam é o imigrante, tá? E aí eles criam esse inimigo pra fazer com que os nativos comprem essa falácia e não se revoltem contra o sistema. Isso ainda tem dado certo. Cada vez menos, mas ainda tem dado certo. Vai chegar uma hora que eles não vão ter mais pra onde fugir. Pra além disso, outra coisa que o Trump tem feito é criar ameaças externas, que é o assunto do Reels. Então, ele tem falado de conflitos com outros países. Tem motivo? Tem possibilidade desses conflitos acontecerem? Não sei. Assistam o Reels que você descobre. Eles criam inimigos para que as pessoas não percebam que o problema é o sistema. E a ideologia lá é muito forte. A construção da narrativa foi muito forte. Mas isso tá caindo. Eu li alguns dados das últimas eleições dos Estados Unidos e, historicamente, essa eleição que o Trump foi eleito, porque quando a gente fala das eleições dos Estados Unidos, a gente sempre ouve falar de uma disputa bipartidária. Existem outros partidos nos Estados Unidos. O que acontece é que só os maiores partidos, eles têm direito de concorrer. Só que como o voto lá é por cédula, as pessoas, elas votam em outros partidos também. Historicamente, essa última eleição, que foi ano passado, foi a eleição na qual o Partido Comunista teve mais votos. Até lá, me parece que cresce. Vai chegar um ponto que a farsa vai se tornar insustentável. E as pessoas, elas enxergam. Elas podem, talvez, não ter tanto acesso à informação. Mas, recentemente, a gente viveu a diáspora dos estadunidenses pro Red Note, que é uma rede social chinesa. E a galera entrou em parafuso, porque eles descobriram que dá pra viver bem. Que você não precisa trabalhar 80 horas pra sobreviver. Me parece que cresce a passos lentos. Mas até lá, isso já não se sustenta mais. E aí, vou falar de novo, porque isso precisa entrar na cabeça de todo mundo. A gente precisa se organizar para que a gente tenha condições de saber quando
a gente vai conseguir lutar efetivamente pela uma mudança sistêmica e para que a gente tenha alinhamento no nosso discurso, para que o nosso discurso chegue nas pessoas, para que a gente saiba como falar com as pessoas, como que a gente chega numa pessoa que tá vendo que a situação dela tá uma bosta e faz ela entender que o problema é o sistema. A gente vai construir isso na organização. Muita gente vem para mim tipo, me recomende livros. Livros são importantes, eu sou a favor de livros, mas a organização, ela inclusive vai te fomentar momentos no qual você vai ler esses livros com um objetivo. Então, se organizem.